Glória a Deus. Pode vir os irmãos que vão nos ajudar a cantar. Irmã Célia, irmão Paulo, Heleno, irmã Maria José e a Jovelina. Vamos lá. Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar-nos em pé para orarmos ao Senhor para o início do nosso culto nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olha, irmão Paulo, pode orar. Senhor nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, nesta casa de oração, onde o Senhor uma vez, ó Pai, o consagrou, ó meu Deus, e ofertado a Ti para que a Tua igreja se reunisse para Te louvar. Meu Deus, aqui nesta casa, Senhor, aleluia, nós entregamos nossa vida a Ti, nós abrimos o nosso coração, aleluia, para Te servir, para receber a Tua palavra. Agora, Senhor, aceite o nosso culto nesta noite e todos os irmãos que aqui estão presentes e aqueles que estão por vir, Senhor, que sejam abençoados, que aqui encontre, Senhor, o paliativo para a sua ferida, ó meu Deus, o consolo para a sua alma, Senhor. Deus querido, receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amados. Bem-vindo ao culto nesta noite, hino de número 232. 232. Glória a Deus. Segura aí de cima, Valmir. Segura daí. Segura daí. Aleluia. Bem-aventurados são os limpos de coração, que não buscam as riquezas para si, a tranquilidade e paz que desfrutam, ó, jamais poderão discriminada ser por mim. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor,
demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande te tem muito favor, me concede, meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz. Tornará também meu ser cheio de veras prazer, se viver e caminhar na sua luz. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu. E por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Quão perfeita é minha paz, quão anelo nada mais, quero sempre aqui fazer o seu querer. Tenho amado o Salvador, e possuo o seu amor, gozarei eternamente muito prazer. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Hino de número 86. 86. Estou satisfeito com Cristo, porque minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o teu santo evangelho e crendo que ele me diz. Estou satisfeito com Cristo, confesso minha alma salvou, embora
de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo e sei que Ele logo voltar. Virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Estou satisfeito com Cristo, confesso, pois meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. 285. 285. Senhor, pela fé me sustento, na graça nos teus mandamentos, que operam a cada momento no meu coração, salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo de vida, e sempre a mim concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. E bênçãos, ó, vem me inundando o meu coração, inflamando também meus pecados, queimando de todo o meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Irmão Carlos Guimarães, fazendo a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé para ler a santa e bendita palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatros, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e as portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Agora, meu irmão, nós vamos ler o verso 19 no 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todas as pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topazo, o 10º crisópaso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Só até aí, meus irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos nos preparando, irmãos, para morar nesta cidade maravilhosa, meus irmãos. Que grande bênção, meu irmão, graças a Deus. Tem alguém pedido de oração? Algum pedido especial? Não chegou nada aqui? Ele não está bem? Vou descer.
Meus irmãos, vamos orar, interceder a Deus pela família enlutada e também pela irmã Lucilene, que pede oração por seu filho, Paulo Guilherme, porque é uma porta para uma porta de emprego. Ele está desviado, mas Jesus sabe e conhece a necessidade dele. E também para o pastor Neném, que necessita das nossas orações, que ele não está bem. E a irmã Jaqueline. Então vamos interceder a Deus e crer que Ele recebe nossas orações. Oramos. Poderoso Deus e eterno Pai, é no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor Deus, que neste momento chegamos na Tua presença, Senhor Deus, intercedendo a Ti, Pai, pelos Teus filhos, Senhor Deus, a família enlutada do Teu Filho, Pai. Senhor, abençoa aquela família, Pai. Conforta aquela família espiritualmente, ó Pai. Abençoa-os, Pai, porque eles creem em Ti, Senhor. Eles são Teus filhos, Senhor Deus. E eles, Pai, estão atravessando, Senhor Deus, esta dificuldade, Pai, porque o Senhor recolheu uma flor para o Teu jardim, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa aquela família. Também, Senhor Deus, a irmã Jaqueline, Senhor Deus, Tua filha não está bem de saúde, ó Pai. Abençoa a Tua filha, ó Pai. Seja o tipo de enfermidade que for, Pai. Repreende, ó Pai, para que Tua filha possa dar o testemunho da Tua misericórdia para com ela, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, a Tua filha, a irmã Lucilena Santana, Pai. Responde, Senhor Deus, a oração, Senhor, que nós estamos pedindo a Ti, Pai, intercedendo a Ti pelo filho da Tua filha, Senhor Deus, que o Senhor receba, Pai, esta oração, Senhor Deus, e cumpra, Senhor Deus, a necessidade desta família, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também, Pai, Teu filho, pastor Neném, Pai, tenhas misericórdia do Teu filho, Pai. Repreende todo o mal que está perturbando aquela vida, Senhor Deus. Seja enfermidade física, Pai, de qual forma que for, Pai. O Senhor tem poder para repreender, Senhor Deus. Dá saúde ao Teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Senhor, continua abençoando o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Pai. Amém. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Temos a alegria de ter conosco o irmão Joel hoje aqui, trazendo o seu acordeão. Tem cabo para ligar ele? Quer que liga? Não? Não, vem mais para cá, fica do lado dos irmãos aqui. Você ajuda eles aqui. O nosso grupo Vencedores Renovados estão com oportunidade para louvar ao Senhor. E depois eu vou pedir para o irmão Paulo vir aqui, para dar sequência no culto aqui depois, tá bom? Os irmãos vão cantar. O Joel está aí conosco, aproveitar ele também. No final, o irmão Tiago vai estar fechando com a palavra. E eu convidei uma dupla para louvar o Senhor hoje. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é a dupla, que se preparou essa semana, especialmente para louvar aqui no culto do Gramei.
Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para sempre. Irmãos, estamos contentes mais uma noite na presença do nosso Deus, aqui congregados, com todas as nossas diferenças, porém aperfeiçoando o nosso passo no caminho do Senhor. Queremos ouvir nessa noite o irmão William trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Por favor. Depois do irmão William, nós queremos ver o irmão Jorge também trazer uma mensagem, um hino. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O apóstolo Paulo, em Hebreus, ele disse que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, convicção de fatos que nós não vemos. Eu vou fazer a leitura do capítulo 20 de Crônicas, que retrata bem isto. Retrata a promessa de Deus, a fé que os antigos tiveram em Deus e que os salvou. Eles precisavam aqui, o rei Josafá precisava de um livramento, de algo sobrenatural. E Crônicas 20 retrata isso, retrata exatamente como que ele obteve de Deus o livramento. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e de diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as tuas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale,
defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram eles desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus, que dera repouso por todos os lados. Essa é uma palavra de exortação, então, que eu trago aos irmãos da igreja, para que exercitem bastante a fé. Eu sei, irmãos, que estão passando por pelejas, e elas não são deles, às vezes nem se colocaram na posição de passarem por elas. E Deus, certamente, eles tendo fé e louvando a Deus, com certeza obterão livramento. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Esta peleja não tereis que pelejar, né? Aleluia. Irmão Jorge. Vamos cantar um corinho enquanto o irmão Jorge chega? Muito conhecido, hein? Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por mais oportunidade e quero a paz do Senhor para a igreja nesta noite. Quero ler em Lucas, capítulo
capítulo 11, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Eu agradeço por dar em nome de Jesus. Obrigado. Deus é conosco. Agora nós vamos ouvir mais o grupo Renovados em Cristo. Aleluia. Cantar mais um hino. Enquanto os irmãos vão tirar a oferta e diz para o trabalho do Senhor.
Glória a Deus. Nós vamos trazer a dupla que nós convidamos para cantar hoje, especialmente para louvar ao Senhor, mas também para louvar ao Senhor pela vida de vocês. Nosso Gramei, né? Nosso grupo da melhor idade. Quero parabenizá-los pela festa do dia 27, lá na sede, pela cooperação que vocês deram ali, uma excelente cooperação, e vamos crer que dentro deste ano teremos algumas coisas boas aqui para a nossa congregação. Estava conversando ontem com alguém, vamos fazer contato, quem sabe nós consigamos trazer aqui o pastor Vitorino Silva, para a gente fazer um trabalho aqui num domingo, a gente vai chamar de Domingo da Gratidão. Tem coisa para a gente agradecer aqui, né? Quem sabe a gente faça um Domingo da Gratidão, uma consagração pela manhã com toda a igreja. É o desafio que a gente vai fazer, né? Para que não vai ser a consagração só da mocidade ou só dos adolescentes, mas para toda a igreja. Nós fazemos uma manhã de consagração aqui. O pastor Vitorino Silva depois louvar o Senhor com orquestra. Vamos ver se dá certo aí. Vai ser uma festa da gratidão, de agradecermos a Deus por tudo que Ele nos dá. Mas essa dupla também não fica atrás, não. Eles são bons. Eles louvam o Senhor, têm prazer de adorar a Deus, vão buscar lá no fundo do baú canções que realmente tenham mensagens de edificação. Vamos chamar o Valmir e o Valdeci, ou o Valdecir e o Valmir. É a nossa dupla para louvar o Senhor aqui hoje. Pai do Senhor, irmãos, para mim foi um motivo de muita alegria, viu, poder louvar ao Senhor, primeiramente, e depois participar aqui do culto dos irmãos da melhor idade. Estou chegando perto também. Logo, logo, se Deus quiser, quero fazer parte desse grupo. Antes eu queria ler com os irmãos Salmo 81, versículo 1, e o Salmo 95 e o versículo 1 também. Salmo 81, versículo 1 diz assim: Cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza. Celebrai, ó Deus de Jacó. Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Irmãos, peço que os irmãos continuem orando para que Deus possa receber o nosso louvor, e que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também saúde os irmãos com a paz do Senhor. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo foste tão bela, possia os perfumes do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu.
O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar, ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças para se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo para você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor quando se pode achar. A tua cadeira ainda te espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro te espera ainda. A flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia ao céu o querido jardim vai levar. Para o céu o querido jardim vai levar. Cantava isso aí do Valdecir? Quem cantava esse hino? Otoniel e Osiel, não? Otoniel e Osiel. Otoniel e Osiel. Mais de 35 anos. Glória a Deus. Pode cantar o coro desse hino que é muito bonito, irmãos. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor.
na morte lembrou-se de um ladrão que a seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Amém, glória a Deus. Os irmãos nos perdoem a falha, irmãos. Muito obrigado, irmãos. Queridos, a paz do Senhor. Eu quero repartir um texto bíblico com vocês, que é bem conhecido, mas todos que puderem acompanhar esta leitura, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque faz parte aí da categoria dos profetas menores. Somando todos eles, nós temos 12 profetas que estão catalogados no grupo dos profetas menores. Menores não porque tiveram menos autoridade ou menos inspiração para profetizarem ao povo. Menores devido ao seu conteúdo literário. Por isso, estão aí catalogados entre os profetas menores. Abacuque capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Estes 3 versos para meditarmos juntos nesta noite. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, irmãos, Abacuque 3, do 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca. Versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Amém, queridos? Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque, ele tem algumas características especiais, isto é, características próprias deste livro, que dificilmente você as encontrará em outro livro da Bíblia. Por exemplo, o livro do profeta Abacuque é o único livro catalogado entre os livros proféticos que não contém nenhuma profecia. Outro sim, o livro de Abacuque, ele tem um diálogo entre Deus e o profeta, ou melhor, entre o profeta e Deus.
você vai ver o profeta dialogando com Deus. Em momento nenhum, Abacuque ele profetiza para nenhum dos dois reinos, nem para o reino norte, nem para o reino do sul, e também para nenhuma das nações inimigas do povo de Deus. Você vai ver o profeta dialogando com Deus, perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro. Você vai ver o profeta questionando a Deus. Você vai ver o profeta indagando a Deus. Você verá interrogações. Você vai ver no livro de Abacuque os porquês da vida, mas não encontrará nenhuma profecia. O nome Abacuque significa abraço, ou aquele que abraça. Neste sentido, entendemos que Abacuque ele abraçou a missão que Deus lhe deu. O versículo central, o versículo, talvez podemos dizer, principal de Abacuque, é Abacuque capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: mas o justo viverá pela fé. Exatamente isso. Foi lendo este versículo, meus irmãos, que Martinho Lutero caiu a ficha dele, e ele diz: espera aí, se é pela fé, então não são pelas obras unicamente. Martinho Lutero, ele passa pelo processo de arrependimento e conversão e escreve as suas mais de 90 teses e começa uma grande reforma na igreja. Foi também lendo este versículo que o apóstolo Paulo, ele escreve a sua obra-prima, isto é, a carta aos Romanos. Foi lendo este versículo que Paulo teve inspiração para escrever Romanos. E no capítulo 2 e capítulo 3 de Romanos, pautado neste versículo de Abacuque, Paulo diz que nós éramos culpados. Ainda no capítulo 2 e 3, Paulo vai dizer também que nós éramos condenados. Porém, do capítulo 4 ao 5, Paulo vai dizer que nós somos justificados pela fé. Justificados do que, Tiago? Justificados da culpa e justificados da condenação, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do capítulo 4 agora, meus irmãos, e capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer que nós, ou melhor, do capítulo 7 ao 8, Paulo vai dizer que nós somos justificados pela fé. Justificados do que, Tiago? Justificados da culpa e da condenação do pecado, que certamente nos levaria a uma condenação eterna. Pois bem, do capítulo 3 de Abacuque, do versículo 1 ao 19, é um salmo. Isto é, todo o capítulo 3 de Abacuque, meus irmãos, é um salmo. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, salmo, mas não está no livro de Salmos, mas não são apenas os 150 salmos lá do livro de Salmos que são salmos. Nós temos outros cânticos, por exemplo, nós temos um cântico de Moisés, nós temos vários outros exemplos de cânticos que na verdade são salmos. E o capítulo 3 de Abacuque também é um salmo, pois Abacuque cantou ao Senhor. E no versículo 2 do capítulo 3, Abacuque, ele diz o seguinte: Senhor, renova a tua obra quando? No começo? No final? No meio dos anos. Eu fico me perguntando, por que é no meio? Por que não no início? Por que não no final? Por que no meio? Bom, não é muito difícil de entender, porque no começo é tudo muito legal, é fogo puro, é o primeiro amor. No início, está todo mundo fogo puro, avivado, lendo a Bíblia, louvando, jejuando, é maravilha, ninguém para ele quer ir no culto até quando não tem culto, está tudo muito bom. E no final? No final também não precisa de avivamento, não precisa de renovação, porque já é o final, já concluiu, já terminou e certamente acabou. No meio dos anos, meus irmãos, porque é no meio que nós estamos vivendo as adversidades,
as lutas, as provações, as dificuldades da vida, é no meio que nós choramos, é no meio que nós somos afrontados, é no meio que nós somos perseguidos. E Abacuque diz: Senhor, nesse momento de perseguição, de luta, de calúnia, de choro, de lágrima, renova a tua obra na minha vida, Senhor. É no meio, e eu descobri um negócio, que é no meio que a bênção está. Por exemplo, quando foram levar o paralítico e levaram ele pelo telhado, tiraram as telhas, desceram ele no meio. Jesus não foi crucificado nem na cruz da direita e nem ele foi crucificado na cruz do meio. No meio está a bênção de Deus. No meio Deus tem milagres para a tua vida. No meio do que, Tiago? No meio do turbilhão, no meio da tempestade. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos estavam no meio do lago, no meio do mar. De repente formou-se uma grande e forte tempestade, e no meio do mar, quando se forma esta tempestade, tempestade fala de dificuldade, tempestade fala de problema, tempestade fala de adversidade que muitas das vezes não depende de mim, isto é, não foi por minha culpa que aconteceu isso, são eventos naturais, são eventos que independem das minhas atitudes ou da minha vontade. Diante disso, das adversidades, Deus tem vitória para a tua vida, pode ter certeza disso. Pois bem, o questionamento de Abacuque foi o seguinte: Senhor, você vai vê-lo dizendo assim, e eu contei quantas perguntas tem no livro de Abacuque, eu contei, eu fui lendo e enumerando quantas vezes Abacuque disse assim: por quê? Por quê? Ou até quando? Até quando, Senhor? Por que disso? Por que daquilo? Por 17 vezes Abacuque questiona a Deus, e você vai ver ele dizendo assim: Senhor, até quando ficarei sem resposta? Até quando o Senhor usará uma nação ímpia para castigar o teu povo? Abacuque não entendia. Ele sabia que o povo merecia castigo porque tinha se esquecido de Deus, mas ele não entendia como pode, por mais que o povo pecou e se distanciou de Deus, como que Deus pode usar a nação babilônica, os babilônicos, para castigar o povo, se os babilônicos são pior, pecam mais? Abacuque não entendia, e ele vai dizer: até quando, Senhor, eu ficarei sem a resposta? E ele vai questionando a Deus. E no capítulo 3, do versículo 17 ao 19 que lemos, ele vai continuar cantando ao Senhor, e o cântico dele, no versículo 17 do capítulo 3, ele vai iniciar assim, uma nova estrofe, se é que podemos dizer assim, deste hino. Ele vai dizer: ainda que a figueira não, alguém vai dizer: Abacuque cantou errado. Abacuque cantou errado, porque o correto não é dizer ainda que a figueira não floresça. O correto seria dizer: ainda que a figueira não tenha fruto. Por quê? Porque a figueira, meus irmãos, é uma das poucas árvores, aí os irmãos que entendem melhor do que eu disse sabem, a figueira é uma das poucas árvores que o fruto nasce primeiro que a folha. Primeiro, o comum é a folha, vem a folha, a folhagem e tal, e depois o fruto, não é isso? O pé de laranja, nas primeiras folhinhas, depois o fruto, não é isso? A figueira não, a figueira nasce primeiro o fruto, depois começa a vir as folhas, depois começa a florescer a árvore. Abacuque estava mais preocupado com a folha do que com o fruto. Folha de figueira na Bíblia fala de descanso. A folha de figueira, ela era grande e grossa, ela absorvia até 50% do calor. Por exemplo, no desertão lá, 50 graus, quem estava debaixo da folha da figueira, estava numa temperatura mais ou menos 25 graus. Os viajantes, o sonho deles, eles tinham até miragem com figueiras, porque o sonho de um viajante era ter uma figueira no caminho,
para descansar. O viajante estava lá em viagem, ele via a figueira, ele não se preocupava com fruto não. Ele primeiro descansava, dormia, ficava lá na sombrinha, sonhava, roncava, babava. Depois que dormia, descansava, ele ia ver se tinha fruto. Mas primeiro ele queria descansar. Folha de figueira na Bíblia fala de descanso. Abacuque está dizendo assim: ainda, Satanás, que você tire o meu descanso, todavia eu continuarei louvando e adorando ao meu Senhor. Talvez alguém ou alguma coisa esteja tentando tirar o teu descanso, mas com fé no Deus que você serve, você pode cantar diante de alguém querendo tirar o teu descanso: todavia eu me alegrarei e exaltarei, ou seja, louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pois bem, ele vai continuar cantando, ele vai continuar. Interessante, apenas para título de curiosidade, Jesus, quando chegou diante da figueira e amaldiçoou ela, interessante que Jesus não foi atrás de folha não, todo mundo via a figueira e ia atrás da folha. Jesus disse assim: nunca mais haja fruto de ti. Jesus não foi atrás de descanso não, Jesus foi atrás de fruto, porque ele disse assim: o meu pai trabalha e eu também trabalho até hoje. Amém? Vamos lá. Depois que ele diz ainda que a figueira não floresça, ele diz o que? Nem haja fruto na videira ou na vide. Vide aqui fala de mudança de vida. Vide aqui fala de alegria e prosperidade, pois o resultado do processamento da fruta, isto é, da uva, tínhamos o vinho. Vinho é símbolo de alegria, de prosperidade, de mudança de vida. Ele continua cantando: e ainda que a oliveira minta. Oliveira aqui é de onde vem o azeite. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Ele vai continuar cantando e ele diz: e os campos não produzam. Essa produção aqui é o resultado final de alguma coisa que se plantou. Logo, isto é provisão, é finança, porque a produção aqui era o que as pessoas iriam vender. Então, era as finanças dessa pessoa. Abacuque está dizendo assim: ainda que as minhas finanças sejam afetadas, ainda que a minha provisão seja afetada, eu não vou desistir de te louvar e te adorar, Senhor. Abacuque continua, aí ele diz: e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Arrebatar aqui é tomar a força, é tirar a força. Isso fala de paciência. Bom, Abacuque já estava tendo paciência até demais, mas aqui em especial fala de paciência. E ele termina essa estrofe do seu louvor, da sua música, dizendo: e nos currais não hajam vacas. Isso fala de patrimônio. Os campos produzir fala de provisão, de finança. Agora, a vaca era um patrimônio, o boi era um patrimônio. E tem diferença entre finança, entre patrimônio, tem muita diferença entre provisão, entre finança e patrimônio. Patrimônio é aquilo que é seu, é sua propriedade, ninguém pode subtraí-lo de você, tem diferença. Bom, no versículo 18, ele diz: todavia, apesar de tudo isso que Abacuque estava vivendo, apesar de todas essas percas, de todas essas possibilidades de prejuízo, ele vai dizer: mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por que é que Abacuque diz isso, meus irmãos? Como pode alguém se alegrar, alguém ficar feliz diante de tanta perca? Por que é que Abacuque diz: mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação? A resposta está no 19, a resposta está no versículo seguinte, e é somente no versículo 19 que ele pede alguma coisa para Deus. Você lê todos os 3 capítulos de Abacuque, ele não pede nada, só no último aqui, no 19, ele vai pedir.
E ele vai pedir o que, Tiago? Ele vai pedir para Deus fazer dos pés dele como os da corça. Por que é que Abacuque pede, só pede isso, unicamente isso, e é a única coisa que nós vemos Abacuque pedindo a Deus? Bom, primeiro, o olfato da corça é 35 vezes mais apurado e mais forte do que o meu e o seu, do que o nosso. O do urso, o olfato do urso é 153 vezes mais forte do que o meu e o seu. Agora, o olfato do urso é para atacar, ele sente a presa de longe. Só que o urso sente o cheiro da presa para atacar. A corça, ela sente o cheiro, mas não para atacar. Não para atacar. A corça, quando ela sente o cheiro, ela faz isso aqui, ó. Ela se abaixa, ela respira 15 vezes. 15 vezes. E ela sente o cheiro do animal que está querendo caçá-la, do predador, e também ela sente o cheiro das águas. Ela sabe que o predador está lá e as águas estão lá. Ela não corre para atacar, ela corre em direção às águas. Segundo lugar, vou explicar para você, corça não tem pé, corça tem pata. Abacuque cantou errado, Tiago? Não, cantou certinho. A corça, ela não anda assim igual eu e você, um passo após o outro. A corça, ela vai pulando. Cada salto da corça, ela pula 6 metros. Ó, eu e você, para andar 1 metro, 1, 2, 3, 4, mais ou menos 5 passos. A corça, cada salto que ela dá, são 6 metros, isso fala de agilidade, isso fala de rapidez. A corça, ela levanta e vai em direção às águas. O salmista diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Ela vai em direção às águas, porque quando ela passa pelas águas, o cheiro dela, o cheiro da carne, desaparece, e o predador fica perdido. Que Deus nos ajude a passarmos, a ansiarmos, a desejarmos, passarmos todos os dias pelas águas do Espírito, para que a carnalidade desapareça da nossa vida. E o nosso inimigo que fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar, destruir, não tenha êxito sobre a nossa vida, mas que os anjos do Senhor estejam sempre acampados ao nosso redor, nos guardando, e nós também fazendo a nossa parte, ansiando pelas correntes das águas. Por que então que Abacuque pede isso? Para a gente terminar. Quando Nabucodonosor invade, os babilônicos invadem, Abacuque, está longe, porque ele pediu agilidade, ele pediu rapidez para Deus. A cidade é destruída, invadida, mas Abacuque, é interessante isso, não somente ele, mas ele e a família dele, porque tem muita gente esperto, mas só ele é esperto. A família fica para trás. Abacuque diz assim: Senhor, não quero apenas que o Senhor me salve, mas quero toda a minha casa protegida e guardada pelo Senhor. Os babilônicos invadem. Cadê Abacuque? Cadê o profeta que tinha aí no meio do povo? Já está longe. Que o Espírito Santo te dê pés como da corça, para você ter agilidade, para você não perder tempo, para você saber quando é a hora certa, para você também abençoar toda a sua família. Amém, meus irmãos? Qual é a lição de Abacuque? Independente da situação difícil que eu e você vivemos. Ou tem alguém aqui que não vive situação difícil? Não, Tiago, minha vida é só vitória. Todos nós vivemos situações difíceis, mas Abacuque nos ensina
que diante de toda situação difícil, e aí tem o X da questão para fechar, não precisa entender o que está acontecendo com você, porque Abacuque não entendeu não. Abacuque termina o livro dele sem entender, mas confiante na salvação de Deus. Tem coisas que eu e você não entenderemos, e tem gente perdendo tempo querendo entender o que não vai entender, em vez de perguntar por quê disso, Senhor, por que está acontecendo isso comigo, logo comigo, meu Deus. Muda a pergunta, em vez de perguntar por quê, pergunta: para que, Senhor? Para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar? Se Deus quiser responder, amém. Se não quiser responder, amém também. E nós continuaremos glorificando e exaltando a Ele. Senhor, se o Senhor nos livrar da fornalha, Tu és Deus. Mas se não livrar também, nós continuaremos fiel ao Senhor. Quem pode glorificar e adorar a Ele. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus pela palavra, maravilhosa, bem entendida. E eu estava vendo uma anotação aqui, Tiago, na minha Bíblia, você que gosta dessas informações, que a expressão alegria, ou me alegrarei, ela é tão forte, que significa regozijo, significa alegrar-se, estar contente, mas ela dá uma outra sugestão, que é de bailar de alegria. Bailar de alegria, né? Ou saltar de alegria, uma vez que o verbo no original significa rodopiar em redor com movimentos intensos. Entendeu? No original dela é rodopiar ao redor com movimentos intensos. Agora eu estou tentando compreender aqui, em alguns lugares que eu já fui, e que já vi os crentes começar a rodopiar, que parece um peão que não para. Será que eles estudaram isso aqui, que viram o negócio rodopiar, né, intensamente, né? Isso deixa claro que o conceito bíblico acerca de alegria não é somente um tranquilo senso de bem-estar, né? Porque Deus saltita de alegria sobre Jerusalém por causa do seu povo, o Messias regozijará na salvação de Deus. Isso está lá no Salmo, está lá em Isaías, no Salmo 21, verso 1 também, o rei exalta, né, na sua força. E nós, enquanto cidadãos dos céus, também nos regozijamos com flautas, cantando em louvor, com adufre, com harpa, com saltério. A manifestação de louvor do povo de Israel tem muito a nos ensinar. Nós somos muito engessados, né? Nossa cultura ocidental, ela nos engessou tremendamente, até porque o inimigo das nossas almas, o adversário, ele era responsável por essa situação de música aí, vocês sabem disso, né? E o que ele faz? Ele distorce todo esse conceito da música, da dança, da adoração com a expressão do corpo, e aí a coisa se tornou tão vulgar lá fora que a gente tem medo de balançar o corpo, né? A gente tem medo de movimentar, porque, peraí, vamos falar que eu estou sambando, que eu estou dançando, que eu estou, né? Mas a expressão aqui é de alegria, essa alegria é nossa, né? A nossa é a alegria verdadeira. Essa dos 3 dias aí, ou 4 dias, ou 5 dias, que nem acabou ainda, né? Que hoje ainda tem carnaval por aí afora, tudo quanto é na Bahia, por exemplo, ainda tem. Essa não é a alegria de Deus, né? Esse não é o mover de Deus. O mover de Deus está conosco. Nós temos direito de expressar a nossa alegria dessa forma que está aqui, né? Como Abacuque expressa, né? De poder saltar, de poder pular, de poder rodopiar, de poder expressar realmente. Ficamos meio tolhidos, né? Por causa dos conceitos, né, que o mundo estabelece, mas na verdade é nosso direito, né, louvar a Deus e adorar com a expressão da nossa alma, do nosso ser. Isso é muito importante. Deus abençoe o irmão Tiago pela palavra. Deus abençoe os irmãos nessa noite. Me parece que todos aqui são da casa, né, são salvos. Deixa eu só avisar que eu trouxe já
o requerimento de matrícula do nosso curso teológico. Os irmãos que estiverem interessados em fazer o curso teológico, tem um requerimento de matrícula aqui, que você precisa preencher. Se você, por acaso, já fez algum desses livros, né? De repente fez em algum outro local, é só marcar aqui o que você já fez. Tem no formulário como fazê-lo. Eu conversava com o pastor Mário Rosa hoje, e o pagamento realmente ele é antecipado. Então, por exemplo, você paga agora, vai começar as aulas. Quando tiver na penúltima aula do livro que você está usando, na penúltima aula você já paga o próximo curso, o próximo livro. Por quê? Na última aula, que é o dia da prova que você vai fazer desse livro, do primeiro livro, você já recebe o livro novo. Então, a sequência é essa, para que você não fique, fiquei sem um livro, não tenho um livro. Então, o pagamento na primeiro módulo você paga adiantado, já a matrícula de R$50 e o mês que você vai estudar, R$65. Quando tiver faltando uma semana para terminar o curso desse primeiro livro, você paga de novo a R$65. Aí não tem mais os 50. R$65, que na próxima aula você já recebe, faz a prova daquele livro, recebe o livro seguinte, e assim vai sucessivamente. Aqui tem a relação de todo o material, de todo o conteúdo do curso. Nós temos introdução bíblica, teologia sistemática, hermenêutica, Pentateuco, geografia bíblica, profetas maiores, introdução ao Novo Testamento, maneiras e costumes, cristologia, história da igreja, missiologia, epístolas paulinas, hebreus e epístolas gerais, evidência cristã, teologia pastoral, escatologia, escola bíblica dominical, evangelhos e atos dos apóstolos, livros históricos, livros poéticos, religiões, seitas e heresias, profetas menores, evangelismo e homilética. São os conteúdos do nosso curso. Os irmãos que desejarem, peguem com o irmão Tiago ou com o irmão Anderson o formulário. Nós precisamos ter, na verdade, 10 alunos matriculados para a gente dar início ao curso. Então, aqueles que se interessarem já podem pegar com os irmãos. Quem deu o nome já pode pegar e preencher. Na hora que trouxer a matrícula, já faz o pagamento para poder a gente marcar o dia que vai iniciar o curso. Vai ser domingo, vai ser aos domingos, das 8 às 11 da manhã. Vamos estar em pé. Irmão Joel, muito obrigado, irmão Joel. Foi uma bênção você ter vindo aqui conosco. Vem aqui para você orar, para nós encerrarmos o nosso culto. Seu acordeão foi muito bom, muito bem-vindo aqui. Não esqueçam, irmãos, que sábado é a nossa Santa Ceia, a grande Santa Ceia do Senhor aqui, Santa Ceia da Unidade, com a participação, além do coral do Circo de Oração, a participação do vocal e orquestra Paz no Vale. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor tem dado a cada um dos Teus servos de estarem na Tua casa, aprendendo da Tua palavra, prestando culto a Ti, Senhor. Ó Pai, neste momento nós pedimos que a Tua palavra fique guardada em nossos corações e que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Acompanhe cada um dos Seus servos em paz para os seus lares, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Nós oramos agradecidos. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo reine e domine as nossas vidas hoje e sempre. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, porque a vitória é nossa. E se Deus é por nós, operando Deus. Amém. Deus abençoe, amados. Um bom restante de semana.